Acessibilidade! Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa segunda live de aquecimento para o evento Acessibilidade na Prática, que vai acontecer na próxima quinta-feira, às 20h30, pelo YouTube, gratuito. Se você é um arquiteto ou um engenheiro, esse evento vai ser para você. Então, se você ainda não se inscreveu, corre lá no link da minha bio e se inscreva. Vai ser assim, muito engrandecedor para você que pretende trabalhar com acessibilidade, para você que pretende faturar com acessibilidade. Então lá eu vou ensinar, você vai aprender os primeiros passos de como faturar com acessibilidade, dominando a aplicação prática das leis e das normas. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou mãe de PCD, eu sou empresária, trabalho exclusivamente com acessibilidade desde 2016, tenho uma empresa que trabalha com acessibilidade, só com isso, e o tema dessa live de hoje vai ser ligado ao nosso evento, que é justamente como você vai fazer para dominar a aplicação prática das leis e das normas. Dominando a aplicação prática das leis e das normas. É sobre isso que a gente vai falar hoje. E é isso. O caminho para você ser essa pessoa que domina a aplicação prática das leis e das normas, qual que vai ser esse caminho? Você que é um arquiteto ou engenheiro, já tem formação, já tem qualificação, pretende trabalhar com acessibilidade, precisa dominar esse assunto por algum motivo, ou para utilizar nos seus projetos, ou você está pensando em alguma transição de carreira, entender como que você pode faturar com isso, qual que é o caminho. Então, dominar a aplicação prática pode ser um caminho para você conseguir alcançar esses objetivos. Então, veja bem, para você fazer isso e aprender a faturar com acessibilidade, você precisa necessariamente já saber tudo de acessibilidade? Então, não necessariamente. Se você souber alguma coisa, já tiver alguma familiaridade com o assunto, é claro que vai ajudar. Mas se você chegar e falar assim, nossa, eu não sei nada de acessibilidade, não vi nada na faculdade, ou então vi uma coisinha ou outra, mas nunca tive a oportunidade de aplicar na prática, ou de realmente me ser exigido esse conhecimento para utilizar nos meus projetos, ou em alguma outra coisa, você não precisa necessariamente dominar. Por quê? Existe um caminho para você dominar, sim. Você precisa dominar, mas se você está começando agora, é claro que isso vai ser um processo. E o caminho até você conseguir dominar para poder usar esses conhecimentos é o que eu vou falar para você aqui. Então, você pode seguir um caminho mais convencional, um caminho mais natural, que é o quê? De entender quais são as leis, as normas de acessibilidade, e você ir lá, estudar passo a passo, entender em uma norma e em outra, ver qual que é o contexto para você conseguir dominar. Claro que vai ser um caminho mais demorado, e um caminho talvez mais difícil de ser percorrido, e na verdade foi o caminho que eu fiz. Eu trabalho com acessibilidade desde 2016, então lá em 2016 eu realmente fui lá, peguei as normas, tudo que tinha relacionado à acessibilidade, eu ia lá, estudava, fazia uma correlação, porque eu sabia que eu ia estudar, que eu ia trabalhar com isso, a minha empresa era voltada para isso. E ao longo de todos esses anos, o que eu percebi? Eu percebi que existe uma maneira mais fácil de fazer isso, de empacotar e de fazer as pessoas terem acesso a esse conteúdo, e não só ter acesso e conseguir implementar as informações na prática, entendeu? Então, assim, se preparando para estudar pode ser um caminho mais longo, mais desafiador, mas você pode seguir um método, um passo a passo. E o passo a passo para dominar a aplicação prática das leis e das normas de acessibilidade vai ser, primeiro, ter a qualificação profissional. Então, se você é um arquiteto, você já tem essa qualificação. Se você é um engenheiro, você também tem essa qualificação. E por que é importante você ter essa qualificação? Porque você, para atuar no mercado, você precisa de ter um respaldo profissional. Em muitos momentos, te vai ser exigido você ter uma RT, você ter uma RRT, para você oferecer para os seus clientes, para você realmente se respaldar de que aquelas informações que você está oferecendo ali
né, tem um embasamento que você estudou para aquilo. Então, a RT vai ser uma formalização daquele conhecimento que você está vendendo, oferecendo e oferecendo as soluções aí no mercado. Então, por isso que você deve ser um profissional e ter essa qualificação, tá? Segundo lugar, você tem que saber pesquisar, dominar não o conteúdo, mas você tem que saber quais são as suas referências. Onde você deve buscar informação que você de fato vai implementar naquilo que você precisa. Seja em um projeto que você esteja executando, seja em um serviço de consultoria para projeto, seja em algum processo de adequação que você esteja trabalhando ali, participando. Então você precisa saber onde que você vai buscar informação. Então, saber quais são as normas que você vai precisar pesquisar, quais são as leis que você vai precisar consultar, como que esse referencial técnico vai se interrelacionar, entendeu? Então, são informações que você precisa saber para onde correr, para onde recorrer quando você tiver alguma dúvida, onde que você vai encontrar as respostas daqueles questionamentos que você vai precisar quando você estiver de fato trabalhando com acessibilidade, com aquilo ali, tá? E entender também, você tem que saber quais são as referências e você precisa saber também como que essas referências funcionam. Então, você tem a norma, não é só a norma, tem as normas, são várias normas que vão tratar de acessibilidade. A principal delas vai ser a 9050. Só que eu tenho um monte de outras normas. Eu tenho a 16537, 15599, tem 9077 que também fala sobre questão de acessibilidade em alguns momentos. Tem a legislação. Então, como que vai ser como que você vai usar esse referencial? Em que momento eu vou usar a legislação? Em que momento eu vou usar a norma? Como que vai ser esse meio de campo aí? Entender como que você vai trabalhar esse referencial técnico. Então, você está, sei lá, precisando de fazer adequação de uma edificação, você tem um caminho longo a percorrer. Entender como que vai ser a acessibilidade, desde a parte externa daquela edificação, considerando itens como calçada, infraestrutura urbana, até o acesso àquela edificação, como que a pessoa vai entrar, como que ela vai interagir com aquele espaço naquele primeiro momento, se for só, inicialmente, se é uma visita rápida, se não, o que é aquele espaço, o que se faz naquele espaço que você está se propondo a fazer adequação, se é uma escola, se é um hospital, se é um centro de saúde, se é um supermercado, o que for. Porque a gente já tem a ciência de que a acessibilidade é para todas as pessoas e para todas as edificações, todos os espaços que existem e que ainda virão a existir, que estejam na fase de projeto. Então, se a gente tem essa ciência, a gente consegue ter uma dimensão mínima do tamanho do campo de atuação que é possível para acessibilidade, entendeu? Então, você saber quais são as referências e como usar essas referências já vai ser mais um passo para você chegar ao ponto de dominar a aplicação prática das leis e das normas. E uma coisa que é importante você saber, a prática é diferente da teoria. Então, você pega lá a norma. Vou até pegar minha norma aqui, a 9050. Você pega aqui a norma, 9050. Tem um monte de conceitos aqui que você precisa pegar e transpor para a realidade daquilo que você estiver fazendo. Se você está trabalhando com projeto, eu garanto para você que é muito mais fácil você fazer esse processo de pegar a informação do que está na norma e trazer para a realidade do seu projeto. Por quê? Quando você está no campo do projeto, querendo ou não, ainda é o campo do imaginário. Todas as possibilidades existem para aquilo ali. Então, se você já domina os conceitos da acessibilidade, o que está na legislação, o que está na norma, é mais fácil de você projetar espaços ou edificações que já nascem com acessibilidade, já são acessíveis. Então, assim, é muito mais fácil você barrar qualquer tipo de problema que você possa ter com acessibilidade na fase de projeto. Quando você vai para uma outra realidade, que é a fase de adequação de espaços ou de edificações prontos, aí
a coisa já fica um pouquinho mais complicada. Porque você precisa contextualizar, pegar a realidade que você tem do que você está avaliando, são muitos requisitos para serem avaliados, e você tem a informação da norma e você tem que fazer a indicação do que é necessário fazer para você tornar aquele elemento que você está avaliando acessível. Então é tudo muito lindo na norma, tá lá, tem especificação para tudo, para rampa, escada, corrimão, sinalização, é tudo lindo. Mas quando você tem uma edificação pronta, você começa a precisar fazer alguns tipos de ponderações. Vou dar um exemplo. Aqui na norma fala sobre escada. Então, o que tem aqui? Eu tenho desde a especificação de como que você vai fazer para projetar uma escada, considerando, sei lá, a altura daqui, ó, a altura do piso e espelho. Tá lá no item 6.7, degraus de escadas fixas em rota acessível. Então, você tem desde a especificação do tamanho do degrau que você precisa ter para ter uma escada acessível, além de outros requisitos também que são obrigatórios para a escada. Quando você vai projetar, você consegue pegar essa informação da norma aqui e falar, olha, desse jeito aqui, olha, o piso tem que ser assim, o tamanho do espelho, ah, legal, tem quina, posso fazer espelho inclinado, bossel, beleza. Vai lá e projetou a sua escada de acordo com o que está na norma, executou, construiu, tá certinho. Agora, vamos supor que você está trabalhando não com projeto, mas com adequação. Aí você chegou lá e tem uma escada. A escada, ela existe, ela já está lá. As pessoas já usam a escada. Se ela não estiver com a especificação de como que deve ser o piso ou espelho da escada, você vai lá e vai mandar quebrar e fazer outra escada? Porque não atende, sei lá, tá meio centímetro para lá ou 2 centímetros para cá? Você entendeu? Então, quando você vai fazer uma avaliação de uma edificação pronta, você precisa ponderar a respeito de situações assim práticas. Por isso que é dominar a aplicação prática da informação que tem na norma e da informação que tem na legislação. É claro que nesse exemplo da escada, se for uma escada assim muito absurda, tiver uns pisos, uns espelhos, nada a ver, claro que vai caber às vezes você indicar uma adequação. Mas normalmente não é isso que acontece. Você tem escadas que já estão sendo usadas que às vezes não vai estar atendendo a esse tipo de especificação que vem na norma, entendeu? Então, esse tipo de avaliação deve ser feito. Ao passo que, não, o piso e o espelho não está exatamente como a norma fala, a escada está lá, ela está sendo usada, existem outros elementos que eu posso indicar para adequar essa escada que vão ser relevantes para as pessoas que estão utilizando. Então, eu vou indicar essa especificação ou aquela para a escada e vou tornar aquela escada mais acessível. Ela vai ser perfeita? Não, provavelmente não. Vai ter uma coisinha ou outra ali que não vai estar atendendo a norma, mas você vai fazer o máximo possível para tornar aquele elemento acessível. Por exemplo, você vai mandar colocar uma sinalização visual nos degraus para facilitar a identificação do caminho para uma pessoa com deficiência visual que tenha baixa visão. Você vai colocar a sinalização de pavimento nos corrimãos, que vai ter aquela informação lá visual e em braille para as pessoas saberem que pavimento que ela está. Você vai colocar essa informação da sinalização do pavimento em braille no corrimão associada à sinalização em relevo do pavimento, que tem a posição certa para colocar também. Você vai colocar o piso tátil no começo e no final do desnível, do jeitinho que está indicado lá na 16.537. Então, você vai conseguir fazer adequações para melhorar as condições de utilização daquele elemento ali, mas pode ser que uma coisinha ou outra da norma você tenha que ponderar para ver a real viabilidade de se indicar aquilo ou não. E isso tem um respaldo na legislação. E onde que tem esse respaldo? Aí que tá. É isso que você precisa saber. Onde você vai consultar, como que você vai fazer, como você vai se embasar para tomar as suas decisões. Seja decisões de projeto ou seja decisões de adequação de edificações e espaços prontos, entendeu? Deixa eu voltar com o meu roteirinho aqui para eu não me perder. Então, você tem que saber quais são as referências, entender qual que a informação que está ali, saber transpor aquela informação, tirar ela do papel e trazer para a realidade, e isso que vai ser a aplicação prática desse conhecimento que você vai adquirir no dia a dia.
tá? Então, ó, vamos lá. Ter qualificação profissional é um passo. Saber quais são as referências, quais são as leis, quais são as normas é outro passo. Saber como usar essas referências é mais um passo. Você sabe qual que é. Agora, como que eu vou usar isso aqui para trazer isso para a realidade dos meus projetos, dos meus serviços de acessibilidade? E você pode dispor de ferramentas para você conseguir fazer essas análises, tanto de projeto quanto de adequação de espaços prontos, com segurança, com assertividade, sabendo que você está fazendo do jeito certo, sem deixar nada para trás. E foi justamente essas ferramentas que eu desenvolvi. Eu não estou desenvolvendo ainda, mas já tem algumas prontas que a gente está desenvolvendo assim, junto no nosso treinamento lá no TAG, a gente está oferecendo essas ferramentas lá para os alunos, e essas ferramentas vão fazer com que você passe por esse processo, mas de uma maneira extremamente prática. Você aprende a fazer fazendo. É uma analogia, tipo assim, um curso de idiomas, para poder fazer uma analogia. Você tem aqueles cursos de idiomas que você vai primeiro aprender a parte da gramática, vai lá, começa pelo verbo to be lá, como que é, riche, enfim, começa a aprender primeiro a gramática para depois você utilizar aquelas informações ali para praticar uma conversação. É um caminho do curso de idiomas, é só uma analogia. Então, você tem esse caminho e você tem caminhos que são mais modernos, que existem aí por toda parte agora, que é de você realmente pensar como uma criança que não sabe nada e começa a aprender aquela língua ali falando, assim como as crianças, qualquer criança que nasce sem saber falar, né, com o tempo ela vai pegando familiaridade ali no ambiente que ela está, escuta a mãe, o pai, as pessoas que estão à sua volta falar e acaba adquirindo aquele conhecimento da língua. Então é um processo assim natural, em vez de você ir lá estudar toda uma teoria para depois começar a implementar, você já começa meio que implementando. E eu defendo isso para essa questão da acessibilidade também. Claro que com as devidas ressalvas de responsabilidade. Então, por isso que existem ferramentas para você aprender a fazer fazendo. Exemplo dessa ferramenta que a gente tem aqui, o checklist. O que é esse checklist? São documentos que estão sendo elaborados, que você consegue já, em poder deles, fazer uma avaliação de algum espaço daquela edificação, sabendo que tudo que existe na legislação e nas normas já estão sendo contemplados ali. Entendeu? Então, sei lá, vai fazer uma avaliação de calçada. Tem lá o passo a passo para você avaliar a calçada. Tudo que você precisa saber antes de começar a sua avaliação de calçada vai estar disponibilizado ali. Entender quando que você vai usar a legislação, porque tem essa questão de legislação também, quando você vai fazer uma avaliação de calçada, e saber quando você vai poder usar só o que está na norma. E dispor de um checklist para fazer a verificação já na prática de tudo que aquela calçada, para trazer o exemplo da calçada, precisa para ser acessível, conforme o referencial técnico que você já sabe qual que é e você já sabe usar. Então, com esse checklist é uma ferramenta para você começar para você aprender a dominar, mas já fazendo. Aprende a fazer fazendo. Uma outra ferramenta que você pode dispor, que no caso também está oferecida, disponibilizada, está sendo elaborada e disponibilizada gradualmente para os alunos lá no TAG, que é o meu treinamento, é a biblioteca de indicações de adequação. Porque assim, você vai entender que na prática, quando você vai pegar alguma indicação para fazer, aquela indicação que você vai fazer, ela pode estar baseada em mais de um item da norma e às vezes de mais de uma norma e até da legislação. Então, à medida que eu fui fazendo essas indicações aqui nos meus serviços técnicos, eu fui vendo que isso realmente havia muita variação. Eu precisava construir essas indicações usando todo o referencial e eu comecei a meio que empacotar, catalogar isso, e é mais uma ferramenta que é disponibilizada lá no TAG, que é o meu treinamento Acessibilidade Garantida, o TAG, tá? E uma outra coisa que você deve utilizar para conseguir fazer esse processo já na prática, já fazendo a aplicação prática, é usar
um método que existem alguns profissionais que desenvolveram métodos, e eu também desenvolvi um método. É um método que eu desenvolvi com base também na observação, com base nos vários serviços técnicos que eu já fiz aqui na minha empresa, que é o mapa da acessibilidade. Esse mapa da acessibilidade são 6 passos para você, profissional, arquiteto, engenheiro, conseguir tornar qualquer edificação, espaço ou projeto acessível. Então, esse mapa da acessibilidade é um método, é um passo a passo para você saber tudo o que você precisa fazer, que etapas que você precisa trilhar para conseguir alcançar o seu objetivo de tornar edificações acessíveis, espaços acessíveis, projetos acessíveis. E como que é esse método? Ele tem 6 passos. Eu vou falar para vocês aqui quais são esses 6 passos para você conseguir tornar os espaços acessíveis. E esse passo a passo, ele vai ser explicado de maneira mais detalhada lá no meu evento, lá no meu evento Acessibilidade na Prática. Eu esquecendo o nome do evento, oh, meu Deus do céu, cabeça de pudim. Acessibilidade na Prática, que vai ser na quinta-feira. Reforço o convite para você, arquiteto, engenheiro, que queira trabalhar com acessibilidade. Lá vai ser um evento para você, que eu vou ensinar como que você pode faturar com acessibilidade, dominando a aplicação prática das leis e das normas. Então, esse domínio que eu estou aprendendo, que eu estou ensinando para vocês, qual que é o caminho para dominar, você vai conseguir. Eu vou mostrar como que você pega esse conhecimento e consegue, de fato, faturar com acessibilidade por meio do domínio desse conhecimento. Ficou confuso? Você entendeu, né? Você entendeu. Enfim, o mapa da acessibilidade, ele é um passo a passo. São 6 passos para você tornar qualquer edificação espaço acessível. Então, o primeiro passo é você saber o que tem de errado. Seja na sua edificação, seja no seu espaço, seja no seu projeto. Você vai bater o olho no projeto. O que tem de errado ali? Você tem condição de saber? Então, esse é o primeiro passo, entender o que tem errado. Uma edificação existente, vai lá e entende primeiro o que tem de errado. Como que você vai fazer para entender o que tem de errado ali? Para fazer um diagnóstico. Você pode usar a ferramenta disponível, que no caso vai ser aquele checklist que eu falei para vocês lá, que está sendo disponibilizado lá para os alunos do TAG. Então, essa primeira etapa, você já consegue usar uma ferramenta na prática. Você não precisa ir lá e estudar todo o referencial técnico antes de ir lá e fazer qualquer coisa. Você consegue dispor de uma ferramenta, já ir em loco e fazer uma avaliação. E o interessante é o seguinte também, que lá no TAG, a gente incentiva os alunos a usar as normas como referência. Não é assim, a apostila do TAG, não. Eu ensino o que eu pratico aqui. E o que eu pratico aqui é usar a fonte primária, é usar as normas, é usar a legislação, saber onde que você vai consultar essa legislação, saber como que você vai utilizar a legislação, como que você vai usar as normas. Porque quando você usa a fonte primária, quando você usa as normas no seu trabalho para entender o que tem que ser feito, você vai criando familiaridade com a linguagem da norma. Você vai entendendo onde fica cada coisa na norma. Então, por isso que eu recomendo você utilizar a norma como referência. E outra coisa, você fica um profissional livre. Se você fez um treinamento que você, sei lá, não tem acesso mais, você já sabe como que você vai fazer para obter a informação, independente de estar matriculado ali ou não. Você já sabe qual que é o caminho. Se tiver alguma alteração na norma, que muda toda hora tem revisão de norma aqui, a 9050 acabou de sair. A 16537, ela sofreu uma revisão esse ano, e aí, como é que fica? Se você não tem familiaridade, você fica refém de treinamentos, de professores, enfim, e não precisa. Você vai criando familiaridade com a norma. Quando tiver uma revisão, você já vai conseguir identificar os pontos que mudaram. Porque você está ali trabalhando com acessibilidade, dominando, consultando todos os dias. Quando tiver uma coisa diferente, você fala, opa, isso aqui mudou, isso aqui não era assim. Desde que você tenha essa familiaridade
com a norma, em como que você vai utilizar a norma, a dinâmica de utilização da norma. Tá? Então, o primeiro passo é você entender o que tem de errado. Você pode usar o checklist para isso, e tem um detalhe que vai te trazer mais familiaridade com a norma também. É que esse checklist que eu falei para vocês, ele não tem só indicando o que você precisa verificar ponto a ponto. Cada um dos itens que estão lá no checklist, eles são referenciados. Então, por exemplo, tem lá, avalie isso, isso e isso assim. Aí tem lá, de acordo com o item tal, da norma tal. E o que eu recomendo? Você ir lá no item tal da norma tal e dar uma olhadinha o que tá falando lá. Entender como que tá lá. Você vai ter que fazer isso aí uma, duas vezes. Com o tempo, você já vai saber exatamente o que é e vai criando casca, vai criando calo, já vai entendendo, isso aqui eu já vi, já sei como é que é, já vi aqui na norma outras vezes. Então, para uma próxima avaliação, você já vai ter um domínio maior daquela informação. E assim sucessivamente, com cada item que você for analisando, com cada item que você precisar verificar. Tá? Então, seguindo aqui no mapa da acessibilidade, qual é o segundo passo? O segundo passo que você vai ter depois de identificar o que está errado é saber apontar o que precisa ser feito para corrigir aquilo ali, para deixar aquilo do jeito certo, de acordo com o referencial técnico. Então, o segundo passo é um receituário. Você tem que fazer isso aqui. E o que vai ser esse receituário? Para esse receituário, você já vai poder utilizar a segunda ferramenta que eu falei para vocês, que é a biblioteca de indicações de adequação. Então, eu tenho uma biblioteca lá que fala, sei lá, o exemplo de uma rampa. O que eu tenho que ter numa rampa? Tem que ter isso de acordo com o item tal, isso de acordo com o item tal, isso de acordo com o item tal. Então, você vai pegar aquela biblioteca de indicação, que também está tudo referenciado direitinho em cada item da norma. Você vai pegar aquela biblioteca de indicações, vai fazer uma avaliação de acordo com o contexto do que você está avaliando. Para trazer o caso de rampa, você está avaliando uma rampa ali na sua edificação. Então, você vai ver lá quais são as especificações que tem lá nessa biblioteca de indicação de adequação e ver o que cabe para o seu caso. Entendeu? Recomendo que, como está referenciado, recomendo também, se você está buscando a familiaridade, visite o item da norma, vá lá e veja o que está escrito lá, para você criar essa familiaridade com a norma. E isso vai se repetindo como um ciclo. Dessa forma, você vai, em algum momento, estar dominando aquele conhecimento. Entendeu? O terceiro passo é entender, já fez o diagnóstico? Já sabe o que tem de errado? Já entendeu o que precisa fazer para tornar aquilo para ficar do jeito certo? O terceiro passo é o quê? Priorização. Dentro daquela lista de indicações que você levantou para a sua edificação, ou para o seu espaço, ou para o projeto não, porque o projeto você vai ter que mudar tudo, é uma maneira mais fácil de você alterar. Mas no caso de adequação de uma edificação pronta, você tem que saber qual é a prioridade. O que você vai apontar ali que é mais importante de ser feito para tornar aquele espaço acessível. Então, o terceiro passo é essa priorização. O quarto passo é um plano de ação. Você vai planejar como que você vai fazer para implementar aquilo ali no espaço, na edificação. Já levantou tudo, já sabe o que é prioridade. E agora, como que eu vou fazer? Como que eu vou planejar? O que eu tenho que considerar para planejar isso aqui? Você já tem uma lista lá. Você tem que entender o quê? Qual que é o recurso que eu tenho disponível? O que eu tenho que fazer primeiro? Então, você saber como que você vai planejar a execução daquelas ações identificadas. O quinto ponto é, de fato, ir lá implementar. É a mão na massa. Já sei o que eu tenho que fazer, já sei quando que eu tenho que fazer, como que eu tenho que fazer. Então, agora é ir lá e fazer. Beleza? É mão na massa, implementar, tornar aquilo que você identificou que estava errado, deixar do jeito certo, né? Ver como que é isso, entender quais são as empresas, quais são as possibilidades de execução. Às vezes até você mesmo como profissional já vai entender isso como uma oportunidade para faturar com acessibilidade. Vamos falar disso lá no nosso evento, tá? Então você saber como implementar é o nosso quinto passo do mapa da acessibilidade. Lembrando que são 6 passos. Então a implementação é o quinto passo. Então, ir lá, de fato, colocar a mão na massa, oferecer o produto ou o serviço para tornar aquilo que você identificou ali acessível, entendeu? E o sexto passo é a verificação.
você volta lá, vê se alterou alguma coisa na situação da edificação, porque o que acontece? Esses processos de adequação, eles não são do dia para a noite, eles são dispendiosos e eles podem ser longos. Então, você vai fazer, né, sabendo qual a prioridade, você vai apontar ali o que vai fazer primeiro, mas é um processo, entendeu? Então, como é um processo, a situação da edificação, ela pode mudar. Aqui, ó. Ela pode mudar. Ela pode variar com o tempo. Então, você fez uma avaliação, às vezes um espaço grande, uma empresa grande ou uma indústria, você começou aquele processo ali, quando você volta, já tem algumas coisas diferentes, teve uma reforma que mudou um pouquinho a condição. Então, essa verificação contínua também faz parte do processo. Não é assim, levantei aqui, congelou. Não, as coisas são dinâmicas, elas mudam. Então, fazer essa reavaliação e realimentar todo esse processo é o último passo do mapa da acessibilidade, que é o passo a passo, 6 passos para você tornar qualquer espaço edificação acessível. É um método que está lá também no TAG, no meu treinamento. Então tem o método, tem as ferramentas e você consegue dominar a aplicação prática das leis e das normas de acessibilidade seguindo esse passo a passo. Então, assim, você já entendeu que você não precisa necessariamente já ser o fera da acessibilidade. Não, a gente está aqui aprendendo. E existe um caminho para você aprender a fazer fazendo, né? E assim, depois que você domina esses conhecimentos, esses conceitos, aí você consegue entender e até às vezes já ir fazendo, entender como que você vai conseguir para fazer, para pegar aquele conhecimento que você adquiriu, que você está dominando e transformar ele em alguma fonte de faturamento. Seja você como um profissional que trabalha com projeto em uma empresa, aquilo é um ativo importante. Não são todos os profissionais que dominam esse conhecimento e há muitas dúvidas. Eu recebo aqui muitas vezes projetos prontos mesmo, com RT, com RRT, e que não atendem a requisitos de norma de acordo com o que está estabelecido lá. Então, o mercado é carente de profissionais que dominam esse tipo de informação. E é justamente por isso que eu decidi ver tanto isso, né, que eu decidi compartilhar esse conhecimento que eu tenho aqui há tantos anos. Eu via que isso acontecia com muita frequência e pensei, gente, falta qualificação, vamos entender o que tem de errado e como fazer esse tipo de informação chegar para o maior número possível de profissionais. Então é isso que eu trabalho nas minhas redes hoje, trabalhar a informação técnica correta de acessibilidade, de modo que aquilo chegue nos projetos, chegue nos espaços, chegue nas edificações, tá? Então fui desenvolvendo esses métodos, essas ferramentas e é um pouco disso que eu vou apresentar também lá no evento, lá no Acessibilidade na Prática, que vai ser o quê? Os primeiros passos para você aprender a faturar com acessibilidade, dominando a aplicação prática das leis e das normas. Reforço mais uma vez o convite para você arquiteto, para você engenheiro, vai no link da minha bio ali, se inscreva, vai ser na próxima quinta-feira, dia 25 às 20h30. Tá bom? Eu espero vocês lá. Eu espero que esse conteúdo tenha sido bom para você entender como que esse processo de dominar a aplicação prática das normas a parte da acessibilidade, ela é muito específica e ela de fato é complexa, mas existe um caminho para você conseguir trilhar e dominar essas informações de uma maneira descomplicada, com segurança, com assertividade, sem ter medo de usar essas informações de acessibilidade aí nos seus projetos ou nas suas adequações, ok? É isso aí. Deixa eu acenar para as pessoas aqui, ó. Lei de pós-doc. Ai, gente. Ateliê Valdias. Edu Melatuneto. Eita, tem mais gente aqui, ó. Lione Fransolin. Ô, gente, me perdoa. Eu não tô sabendo ler os negócios aqui, ó. Não tô sabendo ler. Pera aí, mas é uns nomes complicados, vamos combinar, né? Linelauterti.
Ai, gente, me perdoa. Eu vou desistir de ler esse negócio aqui, mas vou acenar de volta para todo mundo que acenou, para todo mundo que entrou aqui. Um beijo para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido bom para você saber essas informações que eu tô passando aqui. E é isso, gente. Um beijo para vocês. Até a nossa próxima live. Fiquem com Deus.